Irmãos, sabem há quanto tempo nós estamos em Romanos? Nenhum chute? Hoje nós completamos a nossa jornada de 2 anos e 8 meses, desde o capítulo 1 até aqui. E eu digo que nós completamos a jornada, não que a carta acabe aqui, mas porque essa é a primeira parte da carta, e o apóstolo Paulo, ele tinha um padrão nas suas cartas. Se você observar todas as demais cartas de Paulo, você vai identificar esse mesmo padrão. Na primeira carta, na primeira parte da carta, Paulo trabalha as questões teológicas. Então, de Romanos 1 até Romanos 11, o apóstolo Paulo traz o ensinamento teológico, a doutrina. Tá? E aí, a partir do capítulo 12, ele vai passar a aplicar essa teologia. Então, ele vai fazer de uma forma mais prática ainda a aplicação daquilo que ele ensinou para a vida cristã da igreja. Então, nesses quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, nós, pela graça de Deus, estamos concluindo a exposição dessa parte doutrinária, dessa parte teológica de Paulo. Se você acompanhou tudo, você vai lembrar que nessa primeira parte de Romanos, nós vimos a doutrina do pecado universal. O que eu quero dizer com isso? É a terrível condição pecaminosa dos nossos corações, e dos corações de toda a humanidade. Paulo dedicou tempo a isso, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, para provar que todos somos pecadores, que todos nascemos nessa condição de rebelião e inimizade com Deus. Nós vimos a grande obra de Cristo na cruz, que essa obra aconteceu para proporcionar uma justiça que nós não temos. Esse sacrifício foi feito para que nós pudéssemos ser justificados mediante a fé em Jesus e nunca pelas obras da lei ou da religião. Então é uma justiça mediante a fé em Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. Isso nós vimos no capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versos 20 e 21. Nós vimos também a poderosa obra santificadora do Espírito Santo, que pega o homem pecador, nesse estado de rebeldia contra Deus, e vence o pecado, converte o crente e nos torna agora 100% seguros no amor de Cristo. Paulo vai do capítulo 6 até o capítulo 8 apenas para ensinar isso, que estamos seguros no amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? E nós chegamos no ponto alto, no clímax dessa parte mais teológica de Romanos, com essas impressionantes palavras do apóstolo Paulo. No capítulo 11, versículo 32, ele diz assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia com todos. E aqui a conclusão do argumento de Paulo em relação a judeus e gentios: todos são iguais perante Deus. E aí, quando você diz isso, ou quando você escuta isso,
vai depender muito de qual é o seu entendimento da Bíblia. Então, quando eu digo todos são iguais perante Deus, algumas pessoas podem dizer, está vendo? Ó, todo mundo é igual diante de Deus, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então está todo mundo ali, todo mundo é igual. Aí as pessoas começam a conjecturar e diz, está vendo? Todo mundo é igual diante de Deus. Deus ama todo mundo. Só que, na conclusão de Paulo aqui, o que ele está dizendo é exatamente o contrário. Ele está dizendo que Deus colocou todos numa mesma situação. Tanto judeus como gentios estão numa condição de pecado, numa condição de desobediência, numa condição de condenação, numa condição de juízo. E Deus fez isso com todos, está todo mundo nivelado lá embaixo. Como diz no popular, todo mundo é farinha do mesmo saco. Não é que não existe ninguém melhor do que ninguém, porque para existir um melhor tem que ter um bom. Você não vai do ruim para o melhor. Você vai o ruim, o regular, o bom e o melhor. Está todo mundo lá embaixo. Todo mundo é ruim. Todos são maus. Todos são pecadores. E dessa forma, Deus não tem a obrigação de exercer graça e misericórdia com ninguém. Não existe nenhum povo étnico, nenhuma nação escolhida por Deus. Todos estão na mesma situação. E aí, diante de toda essa revelação de Romanos 1 até Romanos 11, Paulo não se aguenta de admiração, e aqui nós temos o louvor de Paulo. Paulo escreve uma coisa, irmãos, que se você procurar nas outras cartas paulinas, você não vai encontrar. Diante da revelação de Deus, Paulo não se aguenta e louva a Deus. Um louvor tão sincero e tão verdadeiro que é registrado nessa carta de Paulo aos Romanos, que é o nosso texto. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem foi que primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. É assim que Deus quer que você fique quando você lê Romanos do 1 ao 11. É assim que você tem que ficar, maravilhado com a misericórdia de Deus, maravilhado com a soberania de Deus, com a grandeza de Deus, e adorando a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a verdade que nos fará capazes de viver a vida cristã que Paulo vai apresentar a partir do capítulo 12. Se você não entendeu isso, se você não internalizou essa adoração, esse louvor, essa admiração, essa gratidão, esse favor imerecido de Deus, você não vai conseguir aplicar na sua vida o que vem a partir do capítulo 12. Se você tentar aplicar Romanos 12 em diante a sua vida, sem ter sido transformado de tal forma que o louvor a Deus, ele flui naturalmente da sua vida, você vai se tornar um religioso. Tenha certeza disso. Você vai ser alguém que vai apresentar uma moralidade cristã, uma ética cristã, um comportamento cristão, mas tudo isso vai ser só força de vontade sua.
e um dia a sua força acaba. Se toda a vida cristã for só força de vontade sua, você não pode dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a força de vontade? Na primeira já é. Ela pode. A moralidade cristã, irmãos, o cristianismo, ele tem uma moral e ele tem uma ética, mas ele vai muito além disso. Ele é um ensinamento, tem princípios morais e éticos, mas vai muito além disso, porque essa moralidade cristã é o resultado da adoração verdadeira ao Deus soberano e misericordioso. A moralidade cristã é o resultado da adoração, e não o contrário. A moralidade cristã não pode ser a raiz da sua vida, a religião, a ética, isso que as pessoas podem ver, não pode ser o fundamento da sua vida. É esse testemunho, essa vida, essa prática cristã precisa ser resultado daquilo que Deus realizou na sua vida. Senão, é só mais uma religião. Senão, é só mais uma maneira de viver, mais uma forma de interpretar a vida. A vida cristã, conforme vemos nas Escrituras Sagradas, é fruto de uma mente e de um coração transformados pelo conhecimento de Deus. A vida cristã é resultado de uma transformação que vem a partir do conhecimento da total suficiência de Deus, do conhecimento da soberania de Deus, do conhecimento da misericórdia de Deus que nos foram reveladas em Cristo Jesus. Se você, assim como Paulo, não salta da sua cadeira e louva a Deus pelo que Ele é, você está caminhando para se tornar um religioso. Alguém que segue uma moralidade, que segue regras éticas, mas que não internalizou isso. E nós vamos ver mais sobre essa moralidade cristã, sobre essa ética, sobre essa aplicabilidade dos ensinamentos de Paulo, quando nós chegarmos no capítulo 12, se Deus quiser, a partir do próximo domingo. Mas por enquanto, irmãos, por hoje, vamos olhar mais uma vez, e mais detidamente aqui, com mais detalhes, para o louvor de Paulo, para essa empolgação do apóstolo dos gentios, para essa adoração que ele fez ao Senhor aqui no final do capítulo 11. Vocês devem lembrar que na semana passada nós vimos aí o versículo 33, a primeira parte, a parte A do versículo 33, nós aprendemos a partir desse texto que as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus são limitados, não é isso? Não, é o contrário. Nós vimos que a sabedoria, que as riquezas da sabedoria, do conhecimento de Deus são insondavelmente, incompreensivelmente profundas. Não importa quão fundo você vá, o quanto você viva, o quanto você pesquise, você nunca chegará no final da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nunca. Você nunca vai saber tudo sobre Ele. Em Deus sempre haverá mais e mais riquezas. Sempre haverá mais e mais sabedoria. E sempre haverá mais e mais conhecimento do que os nossos olhos e as nossas mentes podem contemplar. Vamos passar toda a eternidade desfrutando
da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, e não vamos nos cansar, porque não vamos esgotar a Deus, não vamos chegar no final. E é por isso que Paulo diz no versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa verdade, irmãos, é resultado daquilo que nós encontramos no versículo anterior, no versículo 35. Paulo diz assim: quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? E aqui, é claro, nós estamos diante de várias perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que dispensa a resposta. Só a pergunta em si já responde. Nesse caso, quem foi que primeiro deu alguma coisa para Deus, para que ele recompense? Quem foi? Ninguém. Ninguém deu nada para Deus. Você, que está aí me ouvindo, você não pode dar nada para Deus, que já não seja dele. E isso é muito claro, porque se você pudesse dar alguma coisa nova para Deus, ele ficaria em dívida com você. É isso que Paulo está dizendo. Quem foi que deu alguma coisa para Deus, para que Deus seja o seu devedor? E aí aquela galera do restitui, né? Traz de volta o que é meu, fica meio à toa aqui nesse texto. E aí aquela galera diz: Senhor, eu te dei meu coração, agora me dá aquilo que eu desejo. É a teologia do Papai Noel, né? Senhor, me comportei bem, fui um bom menino, agora me dá aquela bicicleta, me dá aquele videogame, me dá, não, eu estou falando de coisa que, me dá aquele smartphone, né? Me dá aquele iPhone, porque eu fui um bom menino. O que foi que você deu para Deus? Nada. Deus não deve nada a você. É isso que você precisa entender. Nós vivemos uma sociedade de vítimas. Essa semana um amigo meu, que é peruano, ele compartilhou comigo uma matéria, uma notícia, que o governo do Peru, essa semana, decretou que como chama esse pessoal que é transgênero, né? É assim que chama? Que é a pessoa que não tem um gênero definido. Né? Acho que é assim que chama. Ele disse que lá no Peru, o governo agora considera, né, como doença, como um transtorno mental. Tá? O cara é homem, mas diz que se sente uma mulher e vice-versa. Tem uns que se sente gato, outros se sente cachorro. Né? Lá agora eles consideraram como doença. E aí ele compartilhou comigo a reportagem para saber a minha opinião. E eu disse que está errado. Não é doença, é pecado. Nós vivemos uma sociedade de vítimas, irmãos. Enquanto nós continuarmos chamando o pecado de doença, as pessoas vão ser vítimas do pecado. Não, eu sou assim porque eu tenho esse problema. Eu tenho essa doença. Não é doença, é pecado. Quando eu digo que é pecado, você passa de vítima a culpado. Porque o pecado dele não existe sem você, é você que pratica. Vocês estão entendendo? Nós vivemos uma sociedade de vítimas. E quando você vive como uma vítima, você sente que o mundo todo lhe deve alguma coisa, inclusive Deus. Pasmem, mas tem pessoas que vão à igreja e se o pastor não falar com a pessoa naquele dia,
A pessoa vai para casa com raiva. Não, o pastor não falou comigo. Então, para chegar e pedir a bênção, então, né? Vivemos uma sociedade de vítimas, irmão. Ninguém é mais culpado de nada. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Todo mundo tem um lado. Sempre há um outro viés, um outro prisma. Não é porque você não viu pelo lado da pessoa. Todo mundo está nivelado na Bíblia por baixo. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Deus não deve nada a você. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, se ela tem sido uma vida de sofrimento, mas esse sofrimento não faz de Deus seu devedor. Você não deu nada para Deus. Por isso que Ele não lhe deve nada, e Ele nunca vai dever nada ao ser humano. Todas as coisas vêm dEle e por Ele. Em Jó 41, Deus pergunta assim: quem primeiro me deu alguma coisa? Esse é o texto que Paulo está citando aqui. Quem foi? Deus pergunta, falando com Jó. Jó, você que está aí só reclamando, irmãos, longe de mim julgar Jó, tá? Longe de mim. Que 1% do que Jó passou eu já estava reclamando. Ou talvez menos que isso. Tá? Mas quem está falando aqui é Deus, a palavra de Deus. Eu não estou julgando Jó não, tá bom? Deus olha para Jó e diz: Jó, quem primeiro me deu alguma coisa para que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. E aí nós temos esse viés das igrejas do movimento da prosperidade, que ajudam a bagunçar ainda mais o meio evangélico no mundo todo, né? Mas ainda está um pouco em alta no Brasil. Tá em declínio, já começou, mas ainda está. Se você passar na frente dessas igrejas, você vai ver que tem muita gente lá, tá? E eles trabalham com um pensamento inverso a esse, que a ideia é: dê 100, que Deus vai te dever 1000, não é? Enquanto isso, nós encontramos em toda a Escritura o princípio de que se você não dar a Deus o que é dele, você é ladrão. Irmãos, é muito fácil você chegar numa igreja, você tirar R$100 do bolso e colocar no gasofilácio. É fácil. Não é difícil não. Se você não tem, você consegue o dinheiro. Consegue. Você já conseguiu dinheiro para outras coisas. Coisas que você tinha vontade de fazer, mas você não tinha dinheiro, você foi atrás. É fácil. O difícil é você entregar a sua vida. Que Deus olha para você e diz: olha rapaz, deixa de ser bobo, que não é só o teu dinheiro que é meu não. Tudo é meu. A tua vida é minha. Você só está vivo até o dia que eu quiser. E você só tem vida porque um dia eu quis. Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Tudo é dele. Ele é absolutamente gracioso conosco quando nos salva, irmãos. Ele não nos deve a salvação. Não sei se vocês viram. Eu estou cheio de notícias hoje, viu? Mas não é fofoca, é notícia, né? Não sei se vocês viram essa semana que o Papa reinstituiu novas indulgências. Ou seja, a gente está voltando aí, né, para o período da reforma protestante. O que é a indulgência? A indulgência é você paga pela indulgência, que é uma carta assinada pelo Papa, né, e aí você tem os seus pecados perdoados. Agora, novas indulgências, foi instituído novas indulgências. Depois, se você segue o Augusto Nicodemo, você pode procurar nos canais dele que ele explica quais são essas novas indulgências.
completamente contrária ao que a Bíblia ensina. Porque lá você está literalmente comprando a salvação. Só que você não está pagando para Deus. Você está pagando para a igreja. E a igreja não tem salvação. Nenhuma igreja tem salvação para você. Nenhuma religião tem salvação para você. Só Deus tem salvação para você. E Ele dá a salvação gratuitamente. Ele oferece a salvação de graça, você não precisa pagar. Por que eu não preciso pagar? Porque o que você vai dar para Deus que Ele já não tenha? E por isso mesmo, pelo fato de que Deus tem tudo, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, Ele é dono de todas as coisas. E nós nunca poderemos dar alguma coisa para Deus que já não seja dEle. O que significa, irmãos, que nunca poderemos colocar Deus em dívida conosco. Senhor, eu fiz isso, agora eu quero minha recompensa. Senhor, eu paguei tanto, agora eu quero com juros e correção monetária. Senhor, eu investi a minha vida em missões, eu deixei o meu país, eu fui para um país distante, para viver na pobreza, entre doentes. Deus não lhe deve nada. Se você foi com essa intenção, você errou. Se você for fazer missões que não seja pelo chamado de Deus, não vá. Não vá. Está errado. Não existe absolutamente nenhuma negociação entre Deus e os homens. Nós não estamos em posição de exigir nada de Deus, irmãos. Somos propriedade dEle e vivemos no mundo dEle. Cada respiração que respiramos é um presente de Deus. Cada dia que você acorda e levanta é um milagre de Deus. Por isso mesmo, viva direito. Respire direito. Pare de ser mal agradecido. Agradeça ao Senhor por mais um dia. Agradeça ao Senhor pelo oxigênio que entra nos seus pulmões. Tudo é dom dEle. Cada virtude que nós realizamos nessa vida, se nós pudermos fazer alguma coisa de bom, é a graça dEle. É a graça comum de Deus que nos capacita a fazer coisas boas e belas. Atos 17, 25. Diz assim: Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Agora você começa a entender, porque tudo isso levou o apóstolo Paulo a louvar ao Senhor. Tudo isso levou Paulo a perguntar no versículo 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aqui são duas outras perguntas retóricas. Quem? Ninguém. Ninguém. Isso quer dizer, irmãos, que você não apenas não pode dar um presente a Deus que Ele já não tenha, mas você também não pode dar nenhum conselho a Ele que Ele ainda não saiba. E olha que tem muita gente por aí aconselhando a Deus. Tem muita gente por aí criticando Deus, criticando a palavra de Deus, dizendo como Ele deveria ser.
Tem muita gente por aí dizendo: Senhor, vem aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor não deveria salvar desse jeito aí, não. Por que o Senhor não deixa mesmo para o homem decidir? Esse negócio do Senhor salvar uns e deixar os outros perecer, a meu ver, assim, não pegou muito bem para a sua campanha de marketing. Tem muita gente aí ensinando Deus como é que Ele tem que curar. Senhor, como é que é, Senhor? Há quanto tempo eu estou aqui participando de campanha, pagando e não sei quanto, e nada, estou aqui doente. O senhor não acha que já está bom, não? Tem muita gente, irmãos, aconselhando a Deus, criticando a Deus e querendo ensinar a Deus como é que Ele deveria governar o mundo. Não, Senhor, esse negócio de catástrofe natural está errado. Não, Senhor, esse negócio de guerra. Eu, se fosse Deus, já tinha acabado com tudo, já tinha resolvido tudo. Isaías 40, os versículos 13 e 14. Deus faz outra pergunta aqui, agora por meio do profeta Isaías. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem é que limita Deus? Senhor, o Senhor só pode ir até aqui. Está de castigo. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Você sabe o que é isso aqui? É porque aqui nós estamos num texto bem antigo, né? Que tem uma linguagem, né, bem polida, mas quando diz assim, ó, a quem o Senhor consultou, vamos traduzir para o nordestino, diz: eu estou lhe perguntando alguma coisa. É como se Deus olhasse para essas pessoas e dissesse: eu lhe perguntei por acaso? Quando eu lhe perguntar, você fala. Eu não lhe perguntei. Quem foi que Ele consultou? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Ah, o Senhor, espera aí, o negócio não está muito certo, né? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou quem lhe aponta o caminho da sabedoria? Guarde a sua opinião sobre o que você acha como Deus deveria ser para você. Guarde o seu pensamento sobre como você acha que Deus deveria agir para você. Para a igreja, para nós, só nos interessa saber aquilo que Deus revelou em sua palavra. Ninguém conheceu a mente do Senhor de modo a ser seu conselheiro, irmãos. Se nós sabemos alguma coisa sobre Deus, é porque Ele mesmo se revelou a nós. Deus não é conhecido através de uma pesquisa. Ele se revelou a nós. Paulo escreveu 11 capítulos só sobre a revelação de Deus, sobre a mente de Deus. O que nós precisamos fazer é nos esforçar para entender aquilo que nos foi revelado. Mas ninguém conhece a mente de Deus de uma forma que possa se tornar seu conselheiro. Você não pode dar nenhum conselho para Deus. E essa, irmãos, é a única coisa que os pecadores querem dar para Deus com mais frequência. Ninguém chega para Deus: Senhor, pega a minha vida. Estou à tua disposição. Toma meu coração. E eu falei só de coisa fácil de dar também. Difícil é dizer: Senhor, toma meu carro. Senhor, toma meu dinheiro.
toma minha casa. É porque onde está o teu tesouro, estará teu coração. Mas o pessoal só quer dar conselho para Deus. Eles não oferecem amor a Deus. Eles não oferecem gratidão a Deus. Eles não apresentam uma fé esperançosa em Deus. Eles oferecem conselhos. Eles dizem a Deus abertamente, ou alguns dizem implicitamente: Senhor, eu não gosto da maneira como você está fazendo as coisas. Eu não gosto da maneira como você governa o mundo. Eu acho que você não deveria fazer assim, assim, assim. O mundo está cheio de conselheiros de Deus. Eles dizem a Deus como Ele deve governar. E mais, irmãos, não é só isso. Porque além de dar conselhos, eles ainda ameaçam. Eles ameaçam de que se Deus não administrar o mundo do jeito deles, eles não vão mais crer. Eles ameaçam que se Deus não fizer as coisas do jeito que eles querem, eles não vão mais adorá-lo. Isso é ridículo. É como se um doente chegasse para o seu médico e dissesse: olha, não me dê mais injeções não. Se você me der mais uma injeção, eu nunca mais venho aqui e vou procurar outro médico. Vou procurar um médico que me agrade mais. Da mesma forma as pessoas olham para Deus e dizem: olha, Senhor, se não for desse jeito aqui, me esqueça. Vou procurar outro Deus a quem servir. E é verdade, procura mesmo. Como se fosse possível ao homem ameaçar a Deus. Olhe, não aconselhe Deus. Saiba que Deus tem uma sabedoria e um conhecimento infinitamente profundos. Confie nele. Ele está fazendo as coisas do seu jeito, porque é o jeito certo. Creia nele, porque não crer nele é o mesmo que cometer suicídio. Por tudo isso, Paulo disse no versículo 33, na parte B: quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Visto que tudo vem de Deus, e tudo é por meio de Deus, de modo que nós não podemos lhe dar nada que não seja dele, nenhum conselho. Por isso, de acordo com o versículo 33b, não é de admirar que muitas vezes nós fiquemos confusos. Não é de admirar que muitas vezes nós fiquemos perplexos com os caminhos de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos o julgamento de Deus, a forma como Deus faz as coisas. É por isso que Paulo diz: os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis, incompreensíveis. É comum, irmão, você se surpreender com Deus. É comum você não entender tudo que Deus faz. Você não é Deus. Mas isso não significa que Deus seja completamente incompreensível. Isso não significa que Deus seja completamente insondável. Os mistérios de Deus foram revelados nas Escrituras. E o Espírito Santo nos foi dado para iluminar o nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura.
E quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Irmãos, a vida cristã, para quem não é cristão, é uma loucura. Estava conversando com a minha esposa agora à tarde, antes de vir para o culto, como nós temos acompanhado nessa igreja mudanças de vidas, pessoas que foram transformadas, pessoas que chegaram aqui em uma realidade, irmãos, que hoje você olha para a vida da pessoa, é uma realidade inimaginável. Você não consegue nem imaginar aquela pessoa hoje transformada, redimida por Cristo, na situação em que estava quando chegou. Isso é compreensível? Não, não é. Por que não é? Porque não existe nenhuma instituição humana que realize uma transformação como essa, nenhuma. A educação não transforma o seu caráter, não. Se você é mau caráter, egoísta, você só vai se tornar um mau caráter egoísta inteligente, se você estudar. Ela não transforma o caráter. A psicologia não transforma o caráter, a psiquiatria não transforma o caráter, o convívio social não transforma o caráter, só o Evangelho transforma o caráter da pessoa. E isso é incompreensível, até para nós que estamos aqui na igreja, até para quem prega o Evangelho, a gente se surpreende, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis, de Senhor. Eu jamais imaginaria isso. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Porque a sabedoria e o conhecimento dele são tão profundos que Ele já planejou coisas que nós jamais sequer imaginaríamos. E essas coisas só podem ser discernidas, ou seja, elas só podem ser compreendidas por aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos faz entender essas coisas. E eu creio, irmãos, que existem muitas mais pessoas para chegarem nessa igreja, quebradas, destruídas mesmo, e Deus vai transformar essas pessoas. Assim como Ele fez conosco, gratuitamente e meritoriamente, Ele fará com muitas outras pessoas, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, mas Ele vai fazer. Nós podemos conhecer a Deus, Ele não é completamente incompreensível, mas é claro que nós não sabemos tudo sobre Ele. Não tem como, irmãos. Não é possível a criatura compreender plenamente seu Criador. É impossível. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo escreve na mesma carta, em 1 Coríntios 13, 2. Ele diz que agora nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, esse então, é quando o nosso Senhor se manifestar. E aí vem o grande louvor. E aí virão a adoração, louvor perfeito eternamente. Porque nós o veremos face a face. Nós veremos ao Senhor face a face. Ele diz: agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O resumo de tudo isso está no final do versículo 36. Todas as coisas existem apenas a partir dele e por ele, mas não só isso. Não é dele e por ele somente. Todas as coisas são para ele. Dele, por ele
e para Ele. Não esqueça isso. Porque não é difícil você encontrar um cristão que sabe que tudo é dele, vem dele, que tudo foi criado por meio dele, mas é dizer assim, para mim. Tudo vem de Deus, tudo foi criado por Ele, para mim. Não foi. Nem você foi criado para você. O seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo não foi criado para você. Os seus filhos não foram criados para você. Tudo é dele, foi criado por ele e para ele. Cuidado como você administra o que é de Deus. Seus filhos não são seus, você está cuidando deles para Deus, Deus é o dono deles. Sua casa não é sua, você está administrando sua casa para Deus, Deus é a dona dela, Deus é o dono dela. O seu empreendimento, o seu emprego, o seu estudo, nada disso é seu, Deus confiou a você, você é mordomo de Deus. Cuidado como você administra a sua vida, porque a sua vida não é sua, é dele. A ele seja a glória para sempre. Ouça isso. Ou você é um bom mordomo de Cristo, e você vive a sua vida voluntariamente para a glória dele, ou você vai servir a Cristo, que ele é o Senhor, e você o servirá involuntariamente na condenação. Deus também é louvado na condenação do pecador, porque a sua justiça exige que o mal seja punido. Então, ou você é um bom mordomo de Cristo, e glorifica a Ele com a sua vida, com tudo aquilo que Ele te deu para administrar, ou você é um servo infiel, você é um arrendatário perverso, que matou o filho do dono da vinha, e quando ele vier, você será condenado. Nós somos criados por Ele, somos chamados por Ele, a fazer com que Ele seja conhecido no mundo, a tornar conhecidas a beleza e a grandeza de Deus no mundo. Ele é que tem que ser adorado, Ele é que tem que ser admirado, é para Ele que você tem que olhar. Não é para a instituição religiosa, não é para o pastor, não é para a igreja batista. Olhe para Ele. A nossa razão de existir, irmãos, é valorizar Deus e levar todas as nações a confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplicar para encerrarmos. Você ama Deus? Você ama a ideia de que você só existe para glorificar a Deus? Você sabe disso? Você ama a ideia de que toda a criação existe somente para a glória dele? Você ama a verdade de que toda a história foi projetada por Deus para um dia ser uma pintura completa que exibe a sua glória? Um dia nós poderemos olhar para o quadro completo e poderemos notar, poderemos perceber que tudo foi feito para demonstrar a grandeza e a beleza de Deus. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro de nada. Deus é que é.
Você ama o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo para vingar a justiça de Deus, para reparar o dano que você causou à reputação de Deus com o seu pecado? Pastor, eu não causei nenhum dano, a glória de Deus causou. Você sabe da história de Santos Dumont, não sabe? O pai da aviação. Você sabe como terminou os dias dele, não sabe? Ao ver a sua invenção sendo usada para o mal, Santos Dumont entrou numa depressão profunda que resultou no seu suicídio. Destruíram a glória de Santos Dumont ao usar o avião na guerra. E nós causamos dano à glória de Deus quando pecamos, porque nós não fomos criados para isso. Todos olham para nós, inclusive o diabo e os seus demônios, e dizem: está vendo? Essa daí é a criação de Deus, que está gravando vídeo no TikTok. Essa daí é a criação de Deus, que rouba, que mata, que inveja, que estupra. Essa daí é a criação de Deus, que ganha dinheiro vendendo o próprio corpo. Jesus veio ao mundo para vingar a justiça de Deus, porque nós causamos um dano à glória de Deus. Você ama o fato de que a sua salvação tem como objetivo não a sua salvação, mas sim exibir a glória da graça de Deus que nos salva mesmo sem merecermos? Foi por isso que Deus criou o universo. Foi por isso que Ele planejou a história. Foi por isso que Ele enviou seu Filho. E é por isso que você existe. A Confissão de Fé de Westminster diz, e a nossa Confissão de Fé Batista de 1689 diz, que o fim último do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O homem foi criado para isso. É por isso que ele é responsável, porque ele não faz nada disso. Ele nem glorifica a Deus e nem se alegra nele. Ele glorifica a si mesmo e se alegra nas coisas. Mas nós existimos para isso, para ver e para mostrar a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pergunta final de Romanos 11, dessa primeira parte que vimos, do capítulo 1 ao capítulo 11 é: você abraça o chamado da graça de Deus? Você abraça a graça irresistível de Deus como seu tesouro e a sua alegria eterna? Se você faz isso, tudo que vem depois, todas as aplicações que Paulo vai fazer, serão somente resultado da obra transformadora do Espírito Santo de Deus na sua vida.